Entenda porque você nunca entende direito a diferença entre análise de concorrência, análises similares, análise de contexto, trabalhos relacionados, benchmarking, etc, etc, etc. Essa, que vamos chamar de análises similares, é a mais mutante de todas as pesquisas de referências para projetos. Primeiro, o que é projeto? Projetar é o processo de sair de uma situação atual para alcançar uma situação futura desejada. Imagine-se à beira de dar vida ao seu sonho, construindo sua casa ideal. Você começa escolhendo um terreno, sonhando com as possibilidades, planejando cada espaço para refletir o seu estilo de vida. Contrata uma arquiteta que fará seu projeto, traduzindo seus desejos em um projeto concreto. O arquiteto é o designer que projeta edificações. Você espera que ele pesquise muitas referências para o seu projeto. Referências de casas similares a que você espera morar, suas referências estéticas, materiais específicos, um certo tipo de acabamento, referências que possam melhor atender às suas necessidades. Nos seus projetos, naqueles que você mesmo trabalha para fazer o projeto, não é diferente. É preciso pesquisar referências. A ideia vale desde o projeto de fazer um jantar do dia de hoje, ao projeto de um prédio de dezenas de andares, a um projeto de um enorme sistema digital. É preciso fazer pesquisa de referências antes de ousar propor algum projeto. No meio dessa vastidão de conhecimentos e a infinidade de dados possíveis a serem pesquisados, como nos orientamos? Se você perguntar a seus conhecidos quais são as pesquisas que eles costumam fazer, a lista é grande. E se você resolver colocar na inteligência artificial e pedir 2.000, provavelmente vai aparecer 2.000. E você vai se perder. E depois que se achar, vai querer se fixar em um determinado conjuntinho de pesquisas e ficar nele por muito tempo, porque você não quer se perder de novo. Mas não queremos que você se perca, nem que se fixe em poucas ideias. Queremos apenas que você entenda o que acontece. Que entenda o que chamamos de gramática do processo de projeto. Uma vez que compreender a gramática, só precisa aprender uma vez. Poderá organizar o seu processo de projeto mais facilmente e saber qual é a hora de usar cada ferramenta. Vamos organizar toda essa variedade de possíveis pesquisas de coleta de dados. E aqui ressalto pesquisa para coleta de dados, para coleta de referências para o projeto, em apenas 5 grupos. Pesquisa de similares, pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica, pesquisa imagética, experimentações. E observe, eu estou falando pesquisa de referências para o projeto. Não é pesquisa de avaliação do projeto. Isso é outro departamento. Nosso assunto aqui dessas 5 é pesquisa de similares. Com a experiência, aprendemos algo bem interessante. Se a pesquisa de similares fosse um personagem, ela seria um personagem do tipo mutante, daquele que muda nome e aparência de uma história para outra, ou muda às vezes ao longo de uma mesma história. Não espere compreender o personagem, porque até seu nome muda de vez em quando. Espere apenas entender a sua missão em cada momento do projeto e em cada projeto. E quando entender que é um personagem mutante, você vai começar a entender a nomenclatura ligada a análises similares. Eu vou começar com uma explicação do jeito que cada uma isoladamente costuma ser explicada. Mas assim, aguente firme, porque essa forma de explicar não é boa. Eu prometo que não vou durar mais do que uma tela. Vamos lá. Benchmark. Comparação com referências do mercado para identificar boas práticas. Eu vou lá no mundo buscar referência do que é de melhor que está sendo feito e trago para mim. Análise competitiva, às vezes análise de concorrência, análise de mercado. Para o nosso propósito aqui, vamos considerá-las como equivalentes. O que é que eu estou procurando aqui? Fazer uma avaliação de concorrência direta e indireta do substituto. Um nome muito conhecido também é análise de contexto. Análise do ambiente externo que influencia o projeto, incluindo fatores tecnológicos, estéticos, culturais e às vezes aparece também socioeconômicos e de mercado. Outro nome encontrado é análises similares, ou produtos relacionados, ou trabalhos relacionados. O que é que se procura aqui? Análise de produtos, serviços ou estudos similares ao que é proposto. Achando que era pouco, inventamos análise de soluções existentes. A pergunta aqui é: o que já existe que resolve a demanda do projeto? O projeto é mesmo necessário? Essa é a pergunta.
Lendo essas explicações isoladamente, você consegue entender cada uma delas. Mas entender isoladamente não é suficiente para um projeto. Mesmo que tenha entendido cada explicação, cada item isoladamente, sabe qual desses precisa no próximo passo do seu projeto? Ou se precisa de algum deles? A forma de escolher uma ferramenta não é olhando para a ferramenta. Primeiro identifico o que quero saber, qual atividade realizar. E somente depois escolho a ferramenta. Ela é escolhida olhando para o processo do projeto, ao momento do projeto. Vamos aqui tomar como referência a metodologia Aurora. Ela define 5 etapas, que são o resultado da análise de dezenas de processos de design disponíveis. Alguns sob o nome de design, metodologia ou processo de design, alguns com o nome design thinking, outros como design interação, outros como o X. As mais conhecidas são definição do problema ou empatia, imersão, que muitos usam a nomenclatura de análise e contexto, ideação, que é quando se faz a ideia, a proposta conceitual do projeto, e produção, uma etapa que representa o desenvolvimento, só o teste, só um protótipo, dependendo da proposta inicial. Identificamos que é muito conveniente deixar claro que existe uma quarta etapa, que é de detalhamento, que é quando se faz o projeto executivo. Além dessas 5, que são realmente as etapas, tem um antes do começo e tem um depois do fim. O antes do começo é aquela prospecção em que se procura, identifica aqueles primeiros contatos com o cliente, e o depois do fim, que é a entrega e principalmente o aprendizado com todo o processo que é percebido somente no momento dessa entrega. Começando a ver a posição da análise similares em cada etapa do projeto. Na definição do problema, pegando um pouco ali o começo, um pouco antes também, afinal essas etapas não são tão lineares como a explicação faz parecer. A primeira é a análise de soluções existentes. Nós trabalhamos com uma estrutura de 3 partes. Soluções já utilizadas pelo cliente, alternativas que fazem sentido, quando você começa a abrir a caixa de ideias, e termina de abrir essa caixa de ideias com alternativas inovadoras, inesperadas, aquelas que normalmente não se pensaria. Se você quiser considerar a possibilidade de fazer algo inovador no seu projeto, tenha essa terceira como obrigatória no seu exercício, no seu trabalho. Para explicar, vamos pegar uma situação. Vamos imaginar uma ótica enfrentando o desafio de renovar sua clientela que está envelhecendo. Soluções já utilizadas pelo cliente. O cliente já está fazendo promoções específicas para um público mais jovem. O cliente está fazendo eventos na loja. Veja que são referências para o projeto. O projeto nem começou. De repente se observa, eu já acompanhei um projeto, em que se observou que bastou um ajuste no que já era feito, que resolveu a situação. Não precisou de um novo projeto. Em alternativas faz sentido, por exemplo, seria revisar uma comunicação online, fazer parcerias com instituições de ensino, fazer workshops sobre saúde ocular. E em alternativas inovadoras, um programa de reciclagem de óculos, exposições de arte na loja, de artistas locais, por exemplo. E uma pergunta comum é: qual a diferença entre que faz sentido e inesperada? É você quem vai dizer. Muitas dessas podem estar no que faz sentido ou podem estar no inesperado, depende do contexto. Depois de fazer esse levantamento, é importante fazer um comparativo. Essa primeira coluna que é o tesouro. Custo de realização, alcance potencial, potencial de engajamento com a comunidade jovem local e facilidade de implantação. É daqui que sai o que mais importa para essa pesquisa, fora o que já foi falado, que é decidir se realmente o projeto é necessário. Completando esse exemplo, teríamos aqui, por exemplo, custo, eu avalio qual que tem mais, qual que tem menos, alcance potencial, médio, alto, baixo, como se entender nesse projeto, facilidade de implantação, alta, média, baixa, ou alguma observação que se queira colocar. Visto análise de soluções existentes, seu completo, aquele levantamento inicial e um comparativo, vamos para outros que aparecem nesse início. Uma outra mutação da análise similares que acontece nesse início de projeto. Os nomes são análise de concorrência, benchmark também, análise de instituições similares, também benchmark. Qual a diferença dos dois? Depende do projeto.
Análise de concorrência é um nome que vai aparecer, no caso, mais de empresas privadas e, em alguns casos, de projetos sociais, sim, porque eles concorrem entre eles com editais. E o caso de instituições, a nomenclatura, análise de soluções de instituições similares, vai funcionar melhor nos projetos mais que atendem projetos sociais, a maioria deles, a maioria das situações, e instituições públicas. Aqui um exemplo de análise de concorrência, seguindo o caso da ótica. Na linha em cima, óticas concorrentes. Há quem gosta de colocar a própria ótica em questão, o cliente, na última coluna, às vezes na primeira. Assim como o anterior, o que mais importa desse quadro comparativo é a primeira coluna. O que é que eu vou considerar nessa análise de concorrência? O que é que eu vou priorizar? Vou priorizar preço praticado, localização, se usa ou não Instagram, qual a variedade de produtos, como é a questão de comentários online, o que está acontecendo nas comunidades, nas redes sociais, o que está acontecendo nas redes sociais, se a loja tem atendimento via WhatsApp ou não, tipo de concorrência, o que for entendido que é importante. Então, aqui tem alguns exemplos para cada um desses. Você pausa o vídeo e analisa. Vamos agora ver um exemplo de instituições similares. Então, por exemplo, um projeto social que trabalha com animais. Novamente, na linha, os projetos similares, instituições que podem inspirar a realização desse projeto. Eventualmente, algum vai ser concorrente também. E, de novo, o que mais importa é a coluna. É dessa coluna que vai sair, inclusive, requisitos da solução. Ela é muito valiosa, essa primeira coluna. Aqui está listado localização, possuem espaço próprio ou não possuem, se oferecem animais para adoção ou não oferecem, se tem programa de castração, educação sobre cuidados com animais, voluntariado aberto aos interessados, alguma informação sobre campanha de arrecadação. Novamente, aqui alguns exemplos do que pode ser feito nessa análise. Você pausa o vídeo e olha depois. O último grupo de mutações dessa análise similares, nessa etapa inicial do projeto, é no caso de trabalhos acadêmicos, que também são projetos que produzem conhecimento. Nesses projetos, em vez de soluções existentes, a nomenclatura que você vai encontrar para a mesma coisa é trabalhos relacionados, quando se fala de bibliografia, de textos, outras publicações, ou produtos relacionados quando essa pesquisa vai resultar um produto, um artefato, um sistema digital, uma exposição, um processo. Então, nessa primeira etapa, as mutações dessa análise similares são análise de soluções existentes, análise de concorrência ou de instituições similares, benchmarking, que esse benchmark pode ser usado para tudo também. Trabalhos relacionados e produtos relacionados, esses dois últimos mais encontrados em trabalhos acadêmicos, que são projetos que produzem conhecimento. Na etapa de imersão, são os mesmos nomes, o que não é para ser surpresa, porque o nome é imersão, imergir em algo que já estava ali. Então, você mergulha, aprofunda a análise de soluções existentes, não em tudo do que foi identificado, seleciona alguma, por exemplo, algumas daquele quadro comparativo e vê o que vai ser aprofundado, e as outras a mesma coisa. De um modo geral, é a hora de aprofundar as análises já iniciadas. Pode-se tomar como referência aqueles quadros comparativos, ver qual aspecto que eu vou aprofundar. Por exemplo, eu posso escolher o aspecto, fazer uma exposição de arte lá na minha ótica, na ótica do meu cliente, e eu vou aprofundar essa possibilidade. Aqui eu faço um parêntese. Essa é a hora que a gente costuma mais sentir necessidade de incluir especialistas na equipe de projeto. Se não incluiu antes, inclua agora. Fecha parênteses. Parece tudo igual à etapa anterior, mas observe dois detalhes. Primeiro, observe que apareceu um nome novo. Viu? Não? Pausa. Olha de novo. Não viu ainda? Vou ajudar. Análise de contexto. Análise de contexto é o nome usado nesta etapa. Ele é muito encontrado nesta etapa. Mas
toda análise similares não deixa de ser uma análise de contexto. Eu estou olhando para fora, certo? Mas esse nome, ele aparece nesse início, em que eu estou me situando no contexto do projeto de uma forma mais aprofundada do que na etapa anterior. Então, é um nome novo. E outra ressalva aqui, outro detalhe. Quem está fazendo um trabalho acadêmico, observe a hora de olhar trabalhos relacionados. É aqui. Por quê? Você depende dele para chegar ao seu problema de pesquisa. Não há como justificar um projeto sem olhar o contexto. Na etapa da ideação, a análise de soluções existentes passa pela mutação. Agora que eu finalmente já sei qual é o projeto, qual é o produto do meu projeto, ela passa a ser análise de concorrentes ao que eu projetei, ao que eu idealizei entregar. Eu vou olhar novamente aquele quadro comparativo de características dos produtos similares ao meu. O que é que eu estou procurando? E, às vezes, o meu produto é um processo, por exemplo, o resultado do meu projeto é um processo e não cabe muito falar de concorrência. Nesse caso, você faz a mesma coisa, mas chama de análise de soluções similares, porque entende que não é concorrente. Qual a diferença exatamente entre concorrente e similares? Sugestão: faça primeiro a concorrente. E todo o resto de ideias que você se inspirar em qualquer outra fonte, você chama de similares. Simples assim. Trabalhos relacionados e produtos relacionados. No trabalho acadêmico, a ideação é aquele momento em que se finaliza um projeto para enviar para uma banca. Então, esses similares precisam ser revistos, ver se ainda fazem sentido a essa altura do projeto. Seguindo nas etapas do processo, chegamos ao projeto detalhado. E aqui eu já não tenho mais muito o que falar, você já entendeu a ideia. O que queremos saber? O que eu quero saber? Por exemplo, nessa etapa, eu já tenho o produto, já tenho um projeto conceitual. O que eu vou procurar de similares no mundo? Pause agora. Pense numa situação real e me diga, o que você olhou para o mundo para trazer de referências? Análise de quê? A resposta é por sua conta. Por exemplo, análise de quais tecnologias o pessoal está usando por aí afora. Eu vou usar essa linguagem não, porque não se usa mais. Eu vou usar tal aspecto de interface, porque já está se usando. Então, análise de quê? O que você vai trazer nesse momento? Mesmo nessa etapa final de produção, acaba tendo alguma necessidade de buscar referências lá fora. Mas aqui é já muito específico ao seu projeto. Desde que você siga o raciocínio que você já entendeu com a ideia. O que foi que nós vimos aqui? Nós vimos que todo projeto é uma variedade de pesquisa de referências, coleta de dados para trazer referências para o projeto. A nossa experiência diz que conseguimos organizar todas elas dentro desses 5 grupos e aqui conversamos sobre similares. Aqui falamos de pesquisa de similares, aqui eu usei a nomenclatura pesquisa similares, mas de vez em quando eu vou chamar tudo de benchmark e está tudo bem. Você já pegou a ideia. Antes de pensar em nomes das ferramentas, pense primeiro no que você quer saber. Qual é a referência que você quer buscar para o seu projeto? E eu finalizo explicando essa ideia com um caso real. Certa vez, uma aluna chegou em sala contando uma história que tinha acabado de vivenciar em seu estágio novo. Na época, nós fixávamos mais a nomenclatura utilizada e usávamos apenas análises similares. Nesse dia, ela conta que o instrutor designado para explicar os processos da empresa começou a falar de benchmark, esse nome que ela não conhecia. No momento, ela ficou um pouco ansiosa, ele começou explicando, mas não precisou muito. Depois de um certo momento, ela teve aquele clique. Análises similares, entendi. Qual é o esforço? Fazer a tradução do nome e, a partir daí, ver como aquilo é aplicado naquele contexto daquela empresa, daquele projeto, daquele grupo. Mas a ideia ela já tinha. Por isso que eu digo, os nomes todos cabem naquelas 5. Busque ancorar qualquer nome que você ouvir de pesquisa de referências para aqueles 5, que vai te levar mais rápido para o entendimento do que precisa ser feito.